internautas nos assistem pela TV MPF, colegas do Brasil todo, estão nos assistindo nesse momento, e é um grande prazer para mim estar aqui com vocês nessa manhã. Quero fazer um agradecimento inicial à nossa equipe do Ministério Público Federal, Leda, Silvia, Rodrigo, todo o nosso pessoal da informática, que propiciou a organização deste encontro. Quero agradecer minha amiga, a advogada doutora Liz Bernardes, que é da Comissão de Direito Eletrônico da OAB São Paulo, que me ajudou também na organização e nos contatos. E quero agradecer também o apoio da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados de São Paulo, que também deu todo o apoio para que a gente estivesse aqui nesta manhã. Então, eu quero chamar em primeiro lugar o nosso Procurador Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, o Dr. André de Carvalho Ramos. Chamo à mesa o Dr. Alexandre Luiz Mendonça Rolo, advogado, professor, membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB São Paulo. Fique aí à vontade. Chamo à mesa o Dr. Matias Naganuma, que é mestre em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo, especialista em Estratégias e Mídias Digitais e Sociais pela Universidade de Harvard e também com especialização pela Universidade de Nova York, além de advogado também. Tenho a honra também de chamar o Dr. Paulo Hamilton Siqueira Júnior, que é professor universitário, conselheiro da Escola Judiciária Eleitoral Paulista e do TRE, ex-juiz do TRE. E, por fim, mas não menos importante, o nosso Procurador Regional e Eleitoral Substituto, o Dr. Paulo Tadeu Gomes da Silva. Como todos podem ver, essa mesa é uma mesa de especialistas em direito eleitoral, em mídias sociais, e esse encontro desta manhã se destina a gente estudar um pouco e trocar ideias sobre qual a importância da internet nas eleições de 2014. Quais serão os limites dessa campanha que começou tão precocemente? Quais serão as novas ferramentas à disposição dos candidatos? Como que o produto candidato vai ser vendido ao consumidor, que é o eleitor? Então, para isso, nós vamos iniciar e, em primeiro lugar, vamos ouvir, então, o Dr. Matias Naganuma. E nós vamos pegar o... Aqui é tudo bem informal, vocês não... Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da doutora Janice, o convite aqui do Ministério Público Federal, os meus colegas, quero prestar minha homenagem, e todo mundo que veio assistir e quem está acompanhando pela internet também. Uma iniciativa fenomenal da doutora Janice em tratar desse tema de eleições na internet, né? Nós estamos próximos disso daí, e a internet nunca esteve tão presente nas nossas vidas, né? Tanto
tratar as eleições como no dia a dia, né? Então, assim, primeiramente eu quero passar para vocês alguns dados sobre a internet. Eu vou falar um pouco de marketing digital, vou falar um pouco de marketing digital nas eleições, do uso das redes sociais, das mídias sociais, tanto no cenário brasileiro, como também no exemplo dos Estados Unidos, que foi tão bem sucedido com Barack Obama, né? Então, assim, inicialmente, ainda bem que eu tenho um retorno aqui, em abril de 2014, e esses são dados da Telebrasil, nós temos mais de 150 milhões com pessoas, como de brasileiros na banda larga, né? Houve um crescimento de 50% em relação a 2013. Brasil é o quarto país com maior número de usuários, seguidos apenas da China, dos Estados Unidos e do Japão, né? Haja vista que todos os eventos de internet importantes do mundo estão acontecendo aqui no Brasil, né? Não só o Brasil sendo a bola da vez pela Copa, como pelas Olimpíadas, mas também porque o brasileiro é uma população que está muito online, muito presente na internet, né? O Brasil é o terceiro país com o maior número de acessos mobile, né? Representa mais ou menos cerca de 111 milhões de usuários mobile, seguidos apenas da China e da Índia. No mundo, existem mais de 2,5 bilhões de usuários, né? O Facebook, no começo desse ano, fez uma grande festa com relação a ter conseguido 1 bilhão de usuários no mundo, né? Hoje já estamos em mais ou menos 1 bilhão e 200 mil, já deve ter ultrapassado isso, né? Os brasileiros ficam em média no Facebook 12 horas e 13 minutos por mês. Isso é a média do brasileiro, da população total dos brasileiros. Eu tenho certeza que muitos dos senhores ficam no Facebook com uma página aberta o dia inteiro, né? Então, assim, todo mundo parou de usar o MSN e começam a usar o chat do Facebook, né? E a doutora Liz Bernardes, por exemplo, é uma que está super offline, né? Online. Então, o Facebook aqui no Brasil, eles divulgaram recentemente que eles têm 53 milhões de acessos diários aqui no Brasil. Isso, assim, passando alguns dados para vocês, para dizer assim, da importância do impacto que tem a internet aqui no Brasil. Isso parece ser até um pouco óbvio e redundante, mas é importante apresentar esses dados para vocês terem uma noção do impacto que a internet representa hoje no Brasil. O YouTube, ele tem 1 bilhão de acessos únicos ao dia, 100 horas de vídeo são subidas no YouTube por minuto, né? 6 bilhões de horas são assistidas por mês no YouTube. Isso dá quase 1 hora de YouTube por cada pessoa do planeta. Então é muita coisa. Imagina que são 100 horas de vídeo por minuto. Até pouco tempo atrás, 1, 2 anos atrás, era alguma coisa em torno de 1 hora de vídeo por minuto que era subido no YouTube. Hoje já são 100 horas, né? No caso dos Estados Unidos, por exemplo, no público da faixa etária entre 18 e 34 anos, a internet, o YouTube, a internet e principalmente as programações on demand estão muito mais, tem muito mais influência, muito mais impacto nos jovens do que a própria TV a cabo, né? Então, é importante também dizer que os mobiles também são responsáveis por mais de 40% do tempo de exibição, porque não é todo mundo que tem, talvez, banda larga, tem uma conexão boa aqui no Brasil. Aqui, como a gente fala de São Paulo, aparentemente todo mundo tem uma boa conexão, mas em outros lugares do Brasil, né, falo isso porque tenho filiais em Brasília, no Acre, no Rio de Janeiro, Santa Catarina, mas falando do norte do país, Acre, Rondônia, etc., a internet, a banda larga, ainda é um pouco deficitária, né? E conexão de 1 meg, etc., estão trabalhando para reforçar os backbones, né? E a fibra ótica aqui no Brasil, mas isso leva um tempo, isso é muito custoso, mas vai acontecer. Então, os mobiles, eles estão responsáveis por mais de 40% do tempo de exibição. E agora com os mobiles, os smartphones mais acessíveis para todos, né, estão todas as pessoas conectadas, né, dando check-in, falando onde estão, interagindo, falando de suas vidas, né. E aí, eu falo de um assunto que faz parte do marketing digital, que é o SEO, para dizer a verdade, né, que é Search Engine
Optimization, que é a otimização dos sites nos mecanismos de busca. Né? O que é isso? Isso é importante também, eu sempre trago esses dados, mas eu vou fazer uma analogia com o direito eleitoral, com as eleições, né? Dizendo o seguinte, que é importante também que os candidatos tenham suas páginas bem ranqueadas no Google. Por quê? Porque, olha, os dados comprovam que 100% acessam o primeiro colocado no Google. Isso estou falando de busca orgânica, não é de links patrocinados, aquelas coisas que ficam na parte superior, de outra cor, nem nas laterais. Né? Então, 100% acessa o primeiro colocado no Google, 80% acessam os 3 primeiros resultados, 50% acessam os resultados constantes na primeira página do Google, os resultados constantes na primeira página do Google, somente 10% vão para a segunda página e olham até o 5º resultado. Então, se você não está aí, você praticamente não existe para o mundo. Para mim, se você não está na primeira página do Google, você não existe para o mundo. E eu quero fazer uma analogia com as eleições no seguinte sentido. Por exemplo, imagine que o site do seu candidato ele está na 3ª, 4ª ou 5ª posição no Google e existe um blogueiro que está falando mal do seu candidato em primeiro lugar no Google. Né? Então, quer dizer, as pessoas vão acessar primeiro essa informação. Então, essa ferramenta aqui, na verdade, não é uma ferramenta, e sim uma estratégia, na verdade, né, de planejamento estratégico para ranqueamento do site no Google é muito importante, né? Porque, por exemplo, se vocês jogarem no Google até hoje o maior mentiroso do mundo, quem é o primeiro que vai aparecer lá no Wikipedia? Lula. Né? Isso é resultado do quê? Isso é resultado exatamente dos usuários da internet, dos blogueiros, e sem fazendo nenhuma menção depreciativa do Lula, mas é um caso concreto. Vocês podem jogar nos celulares de vocês agora, podem procurar o maior mentiroso do mundo, vai aparecer o Lula no Wikipedia. Por quê? Porque todos os blogueiros, a comunidade da internet inteira fizeram menções, fizeram posts que foram indexados pelo Google, mencionando como o maior mentiroso do mundo o presidente Lula. Né? Então, quer dizer, imagina se você está com o seu candidato ali, querendo que ele esteja sempre buscando por palavras-chave determinadas, por expressões, palavras-chave específicas, e você quer que seu candidato esteja nas primeiras páginas, na primeira página do Google, sim. Mas é mais importante ainda que ele esteja em primeiro, ou próximo do primeiro, e não tenha um blogueiro, por exemplo, um jornalista, um microblog, que está falando mal do seu candidato antes do seu site. Né? Então, isso é uma coisa que se tem que levar em consideração para as agências, para os marqueteiros em geral, né? Que tenho certeza que devem fazer isso. Mais um pouquinho de dados, 87% das pessoas que acessam a internet buscam informações e serviços online. 90% dos consumidores, antes de efetuar uma compra ou contratar um serviço, escutam sugestões de pessoas conhecidas. 70% confiam apenas em opiniões que foram divulgadas na internet, ou seja, vocês quando entram num site, Submarino, Americanas, o que for, né, para fazer uma compra online, geralmente vocês olham os comentários, se tem comentários positivos, se tem comentários negativos, né, e a gente confia naquilo, porque afinal de contas é uma pessoa que já comprou aquele produto, né? Então, obrigado. Não, estou bem, acho que estou bem aqui. Eu estou com um note aqui, estou conseguindo enxergar, então está ótimo. Então, vocês olham esses comentários, né? Esses comentários são... os consumidores confiam nesses comentários. Né? Então, assim... eu perdi um pouco a linha do raciocínio, mas ela volta. 87% acesso e busca informações e serviços online. Então, as pessoas vão buscar, por exemplo, informações sobre o seu candidato, né, e elas vão escutar sugestões de outras pessoas. E muito mais do que o próprio candidato falar de si mesmo, é muito importante que existam pessoas reais, de carne e osso, falando bem desse candidato. Falando, nesse caso, pensando em vocês como marqueteiros desse candidato, né? Não fazendo campanha contra. Mas campanha contra também dá. Né? Então, quer dizer, só fazendo uma analogia aqui, é uma coisa que pode até sair um pouquinho fora, mas eu acho que é interessante tratar dessa peculiaridade, que é o seguinte, na Disney tem um programa que se chama Traditions, não sei se tem alguém aqui na plateia que já fez esse programa, eu trabalhei na Disney na época que eu estava na universidade, a gente vai fazer um programa tipo de... não é estágio, é um programa mesmo para você
trabalhar lá, tem várias pessoas do mundo, é muito interessante. Eu fui porque fui junto com os amigos, a gente queria aprender, falar mais inglês, a gente queria também pagar a nossa viagem, com que a gente trabalhasse lá, era super divertido. E ter no currículo que a gente fez um estágio, passou uma parte da nossa vida trabalhando lá na Disney, né? E a primeira coisa que todos os funcionários da Disney, né, passam, sejam do faxineiro ao diretor, ao gerente, ao caixa da loja, a camareira, ao faxineiro da Disney, o quê? Eles passam por esse programa Traditions, que fala de toda a cultura da Disney. Toda a cultura da Disney, não só a história da Disney, mas também um programa de treinamento intensivo, lá de praticamente uma semana, fazendo com que todos os funcionários se sintam parte do elenco, se sentirem parte do elenco. O que eu quero dizer? Que todo mundo lá precisa saber onde fica cada atração turística, onde fica cada parque. Se você estiver em determinado parque, estiver alocado em determinado parque, você tem a obrigação de saber todas as atrações onde ficam, todo mundo tem que saber da informação de tudo, todo mundo tem que ter a cultura de limpeza, né? Quando se pergunta lá, quantos faxineiros você tem na Disney? A gente tem, sei lá, 20 mil faxineiros. Por quê? Porque todos, né, tem a consciência de recolher o negócio lá no chão e etc. e tal. E eu falo isso apenas para dizer o seguinte: o que isso tudo, esse capricho, esse treinamento que a Disney proporciona, né, esses momentos mágicos que a Disney proporciona lá, que esse negócio do tal do uau, que se fala tanto em marketing de vendas, né, é o quê? É pegar as pessoas pela emoção, né, superar as expectativas, é fazer aquele um pouco a mais. Pense que na Disney 70% das pessoas estão retornando. De todo mundo que está lá, 70 pessoas estão retornando, apenas 30 estão indo pela primeira vez. Imaginem se todo mundo, se todos os seus clientes, 70% deles voltassem a trabalhar com você. Seria fenomenal, né? E eles encerram fazendo um show. Mas mesmo o faxineiro, que etc e tal, se você tiver com o mapa lá, tiver com dificuldade para chegar em alguma atração, com certeza ele vai parar, encostar a vassoura dele e vai te explicar como é que chega. Mas isso é o quê? É o cuidado é o cuidado que eles têm com a equipe interna deles antes de pensar no externo, de manter a equipe motivada e fazer com que as pessoas se sintam parte do elenco, né? Que são os 2 R's da administração, que a gente fala de recompensa e reconhecimento. Por que eu falei de tudo isso daqui da Disney, né? De se sentir parte do elenco. Isso foi uma peça fundamental para a campanha do Obama, né? Fazer com que o eleitorado dele se sentisse parte de um projeto maior, de um projeto da construção de um país melhor. Fazer com que as pessoas se sentissem parte daquela campanha, que é o que se fala tanto no marketing digital, e nunca se falou tanto de engagement, né? Engajar o seu público. Né? Então é o seguinte, a internet ela é um canal influenciador em tempo real, a sociedade está cada vez mais informada e informatizada, né? A internet torna o exercício da cidadania mais interativo, aumentando o acesso a informações, ao engajamento cívico em tempo real, né? Tem que se ter muita atenção com o público de 16 anos, né? Que é o novo perfil de eleitor. Por quê? Porque esse perfil dos eleitores de 16 até os 34, até os 30, ou até os 25, não sei, né? Nessa faixa etária, eles não vão ficar assistindo o programa eleitoral na televisão, nem vão votar em alguém por causa de santinho que recebem na rua em papelzinho, né? Então, quer dizer, você precisa fazer um marketing político eleitoral, e isso é muito pouco explorado no Brasil. Muito embora de 2006 para 2010 já houve um crescimento significativa com muitas aspas, né, porque todos os investimentos que foram feitos na internet nas últimas campanhas representou 0,3% de tudo que foi investido em marketing, né? Então, assim, quais são as vantagens de você ter o seu candidato online, né? É a presença e o monitoramento da imagem do candidato em tempo real, através de sites, blogs, vídeos, redes de relacionamento, e-mails, ferramentas de comunicação instantânea, debates online, disseminação de textos e projetos por toda a internet, né? E informação se combate com mais informação e não com omissão, né? Digo isso por quê? Porque é o seguinte, não adianta você ter um site do seu candidato, um perfil no Facebook e você abandoná-lo.
né? As pessoas vão comentar ali e você não responde. Então, quer dizer, vai virar um marketing contra você mesmo. E isso não serve só para as eleições, isso serve para qualquer negócio da vida de vocês na internet, né? Não adianta você... isso a gente pode falar no mundo corporativo, nas indústrias, nas empresas, de um modo geral, não só apenas para os candidatos, né? Você tem um site lá, você entra no site, tem aquelas informações, aí você volta a semana seguinte, tem as mesmas informações. Na terceira vez, quando tiver as mesmas informações de novo, você não vai voltar mais nesse site. Não tem nada interessante. Você faz uma reclamação, você xinga, faz reclamação, seja o que for. Não há um feedback da empresa, você passa a desacreditar, né, nessa empresa. Né? Então, assim, a internet ainda é uma ferramenta de baixíssimo custo perto das mídias tradicionais, como TV, rádio, jornal, né? E o alcance das pessoas é muito maior, né? E alguns candidatos planejam a campanha 100% na internet. Né? O retorno da campanha na internet é instantâneo, né? A gente pode trabalhar com métricas, resultados imediatos de pesquisas, ações realizadas, identificar os temas que mais interessam ao eleitor, palavras-chave, expressões de busca, e isso tudo, uma grande parte dessas ferramentas, são ferramentas gratuitas que estão na internet que o Google mesmo disponibiliza. Como, por exemplo, alguns de vocês devem conhecer as ferramentas do Google, como Google Analytics, Google AdWords, Google AdSense, Google Trends. Você tem uma porção de ferramentas gratuitas no próprio Google de métrica, que te dão dados de geolocalização das pessoas que estão acessando, as palavras-chave que estão sendo mais acessadas, as expressões que estão sendo mais buscadas, as pessoas de que lugar do mundo, de que estado, de que localização, de que horário. Quer dizer, uma pesquisa eleitoral melhor do que essa não existe, né? Porque eu particularmente sou um pouco reticente com relação às pesquisas eleitorais aí dos nossos órgãos aí, Ibope, Folha, por mais que sejam órgãos teoricamente sérios, eu acredito mais nas métricas da internet, que são coisas que a gente consegue apurar com uma precisão muito, muito maior, né? Então, e com muito mais rapidez, né? A possibilidade de ajuste de estratégias mais eficazes, né? Com as métricas, a gente consegue saber exatamente o que cada um tem a dizer e combater ou explorar esse tema de uma maneira muito mais eficaz e muito mais rápida. Hoje todo mundo, né, mudaram-se muitos hábitos cognitivos das pessoas, né? Antigamente, há 10, 15 anos atrás, a gente não imaginava a gente trabalhava com o computador com uma janela aberta. Hoje, os nossos hábitos cognitivos são muito diferentes. Hoje a gente trabalha com 3, 4 navegadores abertos, 2 monitores, telefones, 2 linhas de telefone celular, o WhatsApp, televisão ligada, o Twitter, e você está conversando com outra pessoa e está no telefone. Então, quer dizer, é uma mudança expressiva dos seus hábitos cognitivos e as pessoas, né, estão cada vez mais... e isso, na verdade, quando a gente estuda isso retoricamente na universidade, num campo mais filosófico, né, a gente percebe o quê? Que as pessoas estão mais intolerantes. Né? Elas estão mais intolerantes, por quê? Porque a informação é muito rápida, tudo tem que ser muito rápido, ninguém mais tem, vamos dizer assim, ninguém mais tem, falando em palavras reais, ninguém tem mais saco de ficar escutando aquela pessoa que fala devagar no telefone, bom dia, como o senhor está, não sei mais o que, você já desligou, né? Aquele site que é programado em flash, que antigamente existia muito, hoje até existe ainda um pouco desses sites em flash que fica lá loading, lá, 0%, 5, 10, 20, 30. Você já fechou o site, ligou aquela música lá no site, você já desligou o site, você já fechou a janela, né? Isso porque a gente tem uma conexão aqui em São Paulo muito boa. Se você imagina quando você está em outros lugares do Brasil, como no norte do país, em que você tem 1 mega de conexão, 3 megas de conexão, né? Se a página abre por pedacinhos, assim, quer dizer, é um negócio terrível, né? Então, falando um pouquinho do Barack Obama, depois eu vou voltar nesse assunto, mas falando um pouquinho do Barack Obama em 2008, né? Tudo bem, isso já é uma coisa que é de conhecimento notório e público, mas vale a pena falar novamente, né? Foi chamado o eleitorado, né? O eleitorado foi chamado para construir um novo futuro, né? Os 3 M's lá do marqueteiro do Obama, que era Money, Message e Mobilization, né? E com a ferramenta online, a Hillary Clinton, por exemplo, que estava disputando com ele, tinha uma página lá que depois ela desativou, e no final das contas o Barack Obama, que não tinha tanto dinheiro
dinheiro assim para a campanha dele, acabou tendo 500 milhões de dólares em doações online, né? E sendo que 2/3 de todas as doações que ele teve foram online. 160 milhões de dólares foram apenas para publicidade no Google. Tá? Isso daí é dos Estados Unidos, depois eu vou dizer, no Brasil não é possível ainda, né, que eu acho um absurdo, mas, enfim, 160 milhões de dólares foram apenas para o Google. 220 milhões de contatos ele conseguiu através de mailing. 1.800 vídeos na internet, 1 bilhão de minutos de audiência. Isso é muito superior a qualquer propaganda eleitoral que você fica assistindo, aquela coisa chata, entediante, que você quer assistir o jornal ou você quer assistir a novela, mas aí tem aquela coisa no meio, né? E, enfim... E só o vídeo, para vocês terem uma ideia, o Yes We Can, né, foi um vídeo visto mais de 20 milhões de vezes. Então você imagina, 1.800 vídeos na internet, 1 bilhão de minutos de audiência, de conteúdo que você está passando para o seu eleitor. Então, quer dizer assim, há uma penetração muito grande, e a internet é muito barata, e ela tem um alcance muito grande para não ser utilizada, do que ficar fazendo trocentos milhões de santinhos aí para sujar a nossa rua, para sujar tudo, e a gente ficar carregando papel, etc. e tal, que ninguém... aliás, você pega aquele papel até com raiva, né? E quando, na verdade, na internet, não, você vai buscar a informação que você quer sobre aquele candidato. Não é alguém te empurrando uma informação, é o desejo seu. Né? Então, você não precisa criar aquela campanha, né, daquele marketing tradicional, em que você tem que idealizar o produto para aquela pessoa. Não, não. A pessoa na internet ela já vai buscar pelo produto que ela quer e você muda-se um pouco a ordem dessa lógica. Né? Então, assim, o Obama usou as mídias sociais, os blogs, os microblogs, que eles chamam de microblogs, o Twitter, não gosto muito dessa expressão, mas enfim, vídeos, SMS, né? E usou muito SMS, que é as mensagens, para mobilizar os voluntários da campanha. Ele distribuía tarefas aos voluntários através de SMS, além de solicitar os contatos de amigos para aumentar os voluntários. Engagement, essa é a palavra que vocês têm que guardar. De tudo que eu falar nessa apresentação, nada interessar, levem para casa pelo menos uma coisa, engagement, que é o quê? Fazer com que as pessoas se sintam parte do processo, fazer com que as pessoas se sintam realmente parte do elenco. E isso não é, mais uma vez eu repito, não é apenas para as campanhas. Por exemplo, o cartão de crédito American Express, ele tinha uma taxa nos Estados Unidos isso é um case, inclusive, muito famoso em Harvard, porque a American Express ela chegou com esse case dizendo que ela tinha um custo de captação de um novo cliente de $350. Né? Por quê? Porque contra $5 de captação do Visa e da Mastercard, porque a Visa e a Mastercard estão vinculados com instituições financeiras, então você abre uma conta, você já ganha um Visa e um Mastercard. Contra a American Express, que ela já é uma instituição financeira. Né? Então, e tirando que existe uma visão lá fora que o American Express é um cartão para pessoas mais velhas, para pessoas, é um cartão que dá status, é um cartão que você usa para o dia a dia, todo mundo usa o Visa e o Mastercard, mas para fazer a compra grande, o cara passa o American Express. Né? Isso é dado estatístico, não sou eu que estou falando. Né? Então, o que aconteceu? Pelo engagement que toda a equipe de marketing digital da American Express fizeram nas redes sociais, inclusive principalmente no Facebook, ela conseguiu reduzir, né, estou resumindo essa história em uma frase, mas assim, conseguiram reduzir esse custo de $350 de captação de um cliente para $3. Que foi menos do que a Visa, menos do que a Visa Mastercard tem para captar um novo cliente. Então, essa coisa de se sentir parte de alguma coisa, pegar pela emoção, é muito importante. Né? Porque você chegar e recomendar alguma coisa para o seu amigo ele vai te escutar. É diferente de vir um vendedor querer te vender alguma coisa. Se seu amigo chegar e falar assim, olha, esse creme é bacana, esse cartão é bacana, esse candidato é bacana, escuta o que ele tem para falar, você vai dar atenção. Agora, se for uma coisa empurrada, se for uma coisa de um vendedor, se for uma coisa... Então, essa é a vantagem da internet, né? É aquela coisa do boca a boca que a internet proporciona também.
Então, assim, o Obama permitiu a criação dos discursos das campanhas pelos próprios eleitores e se valia dos discursos dos eleitores nos próprios discursos dele. Por quê? Porque ele tinha a equipe em tempo real monitorando todas as interações das pessoas, dos voluntários, dos militantes mais engajados, né? E já atacava, já fazia o seu discurso em cima daquele feedback que ele já tinha recebido em tempo real com a equipe dele de campanha, né? Então ele abastecia os mais militantes com informações e argumentos para posterior redistribuição. A informação chegava aos demais eleitores por pessoas que confiavam. É aquilo que eu estava falando, que é aquela coisa que eu falei desde o início, né? Você compra muito mais você tem uma facilidade de comprar, uma tendência maior de comprar muito maior do seu amigo, né, de uma pessoa que você confia, do que de uma pessoa que você não conhece. Então, fizeram muito bem isso, né, de alimentar os militantes com muitas informações e argumentos, e que eram formadores de opinião, que iam redistribuindo essa mensagem por toda a rede que eles conheciam, por todos os amigos, famílias, etc., né? Então, a resposta rápida é um fator de credibilidade, né? Não responder pode significar a falência de um negócio, inclusive, né? Como existia um caso americano da empresa Kryptonite, que tinha um cadeado para bicicleta e uma porção de pessoas começaram a falar que era possível abrir aquele cadeado da bicicleta com uma caneta Bic. Teve um cidadão que fez um vídeo no YouTube mostrando que dava para abrir o cadeado com a caneta Bic. E ninguém do marketing deles deu atenção para isso, né? E que, na verdade, o que aconteceu? Aconteceu que eles gastaram milhões de dólares para refazer a imagem deles. E o candidato... A imagem do candidato é tudo, né? Então, quer dizer, se você tem um site lá estático, um perfil na rede social que você não interage com ninguém, é melhor você não ter, né? Não faça isso. Então, assim, os eleitores sabiam se tal notícia era verídica ou não. O Obama criava um espaço lá de, como é que se diz? Mentiras e verdades, como é que é o negócio? False and true, alguma coisa assim, para as pessoas saberem quais notícias que eram verdadeiras ou não, né? E fazia essa análise das métricas, dos mecanismos de buscas e mídias sociais. Ele mobilizava as pessoas, moldava e monitorava a opinião pública, né? A transparência e a interação com os eleitores. O Obama seguia pessoas, né? Ele não somente tinha seguidores, mas ele seguia pessoas e respondia para esses eleitores. Imagina esse eleitor saber que tudo bem, pode ser que não seja o presidente que tenha respondido, mas foi a conta do presidente Obama que respondeu a alguma reivindicação de alguma hashtag que estava todo mundo discutindo. Pô, o cara está escutando a gente. Então, assim, o feedback que ele recebia, que o feedback que ele dava era muito importante, né? Então, a lista de tarefa, ele dava uma lista de tarefa para os voluntários a serem realizadas antes que a comitiva do candidato chegasse a cada cidade. Então, quer dizer assim, antes dele chegar, ele já tinha uma porção de eleitorados engajados, já com toda a parafernália, aguardando ele lá fazendo a maior festa, né? Espaço para desmentidos, essa é a tradução. Havia um espaço para desmentidos no site do Obama, né? Então, assim, falando um pouquinho agora do cenário brasileiro, que também o tempo corre, depois vocês podem perguntar se vocês quiserem que eu aprofunde mais em alguma coisa. As vantagens do cenário brasileiro é o seguinte: o voto é obrigatório, né? Teoricamente não, né? Pela lei o voto é obrigatório. Nos Estados Unidos o voto não é obrigatório, então você imagina que é muito mais difícil nos Estados Unidos. O Obama tinha que fazer muito mais para as pessoas saírem de casa e irem votar, porque o voto lá é facultativo. Aqui a gente tem a vantagem do voto obrigatório, né? O tempo médio na internet do brasileiro é superior ao do americano, por incrível que pareça, né? Os brasileiros são os que mais participam em redes sociais e gastam mais horas nelas, né? Temos mais de 50% dos eleitores na internet. A telefonia móvel, a gente tem mais de uma linha de celular por habitante no Brasil. E assim, só uma observação, como é que você pegaria os candidatos que estão nas áreas rurais, que estão em áreas de floresta, e etc. e tal, Amazônia, enfim, né? Por SMS. Né? Porque, por incrível que pareça, a energia elétrica não chega no Brasil inteiro, mas o cara tem um celular. Eu não sei como ele carrega o celular,
mas é uma coisa curiosa, o cara não tem energia elétrica, mas ele tem um celular, né? Então, assim, eu não sei como o cidadão carrega o celular dele, mas ele tem um celular. Então, assim, é uma maneira de você chegar no seu eleitor pelo SMS, né? A gente tem mais de uma linha de celular por habitante, né? E pense assim, que a gente tem uma abstenção de 14% nas eleições brasileiras. E seria muito legal se a gente conseguisse captar esses eleitores que se abstêm e os eleitores e formar a opinião dos eleitores indecisos pela internet. Né, o eleitor agindo como porta-voz do candidato, como influenciador, né, é você fazer com que o candidato se sinta parte daquela campanha de um projeto maior para a construção de, tudo bem, parece utópico falar isso da criação, da construção de um país melhor, mas se as pessoas se sentem parte daquilo e veem que as opiniões delas estão sendo escutadas, estão sendo respondidas, é impossível que qualquer pessoa não se sinta, de alguma forma, engajada ou tendente a ter uma preferência maior para aquele candidato. Então, não basta estar na web ou perfil nas redes sociais, né? Mais uma vez é o que eu falo, engagement, né? Os gastos com as eleições na internet, nas eleições do Brasil. Só para vocês terem uma ideia, acho que isso, a primeira tabelinha aí, acho que é de 2006, o Lula gastou 25 mil e o Serra 163 mil. Aí já em 2010, acho que foi. Mas enfim, não importa o ano, importa o seguinte, o Lula gastou 857 mil reais e o Alckmin gastou 1.547.000. Só que pense uma coisa, que o Lula ele tinha 90 milhões de caixa na campanha. O Alckmin tinha coisa de perto de 80 milhões no caixa da campanha. Então, quer dizer, se você pegar todos os gastos feitos na internet por todos os candidatos, não chega a 0,3% de tudo que foi gasto. Né? Quais os canais, entrando um pouquinho aqui na legislação, até porque meu tempo está acabando, quais os canais que os candidatos podem utilizar? Né? O artigo 57b da Lei 9.504 de 97, muito conhecido dos senhores, diz o quê? Diz que se pode utilizar o site oficial do candidato, o site do partido ou coligação do candidato, blogs e microblogs, redes sociais através do seu perfil e comunidade, sites e ferramentas de mensagens instantâneas, incluindo chats, site de exibição e compartilhamento de vídeo, áudio e imagens. O candidato deverá informar a Justiça Eleitoral quais são seus endereços eletrônicos do seu site, do seu partido ou coligação. Deverão ser hospedados direto ou indiretamente em provedores de serviços estabelecidos no país. Agora, nesse ponto, eu só quero ressaltar uma coisa, que a legislação brasileira tentou resguardar essa coisa ela tentou puxar a jurisdição, resguardar a jurisdição aqui no Brasil, né? Porque ele afirma que deverão ser hospedados direta ou indiretamente em provedores de serviços estabelecidos no país. Porque se estiver fora, como é que você, com uma medida judicial, consegue atingir o site dessa pessoa, né? Mas, de qualquer forma, muitas outras alternativas podem ser feitas para burlar isso. E isso é uma questão que os meus colegas aqui vão falar. A lei assegura a propaganda eleitoral por qualquer pessoa física para o seu candidato pela internet e outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica. Até aí, ok. O Twitter, né, follow back, né, seguir de volta as pessoas, né, é uma coisa interessante. Olhar, dar uma atenção maior às hashtags, né. O acordo do TSE, ele diz que não há o que falar em propaganda eleitoral realizada por meio do Twitter, uma vez que essa rede social não leva ao conhecimento geral as manifestações nela divulgadas. Mas ela prevê o direito de resposta. Então, quer dizer, por esse raciocínio, aí os meus colegas vão poder dizer melhor do que eu, que o Twitter não se enquadra porque, teoricamente, ele não mede conhecimento geral, você precisa de um login, de uma senha, você precisa seguir a pessoa para obter aquela informação. Será que essa lógica serviria também para o Facebook e demais mídias sociais? Não sei. O acordo do TSE também na consulta 79636 diz que a possibilidade de realização em qualquer época de debate na internet com transmissão ao vivo, sem a condição imposta ao rádio e à televisão do tratamento isonômico dos candidatos. Então ela permite que você faça, você não tem que seguir as mesmas regras da TV e do rádio para os debates de transmissão ao vivo. Né? A resolução TSE também trata sobre propaganda interpartidária, visando a escolha de candidato em convenção de prévias. Essa propaganda ela pode ser considerada propaganda eleitoral antecipada se ela não for feita só
para os afiliados, né? Tudo que for feito de propaganda eleitoral dentro de um ambiente fechado, se extrapolado para a internet, pode ser considerado uma propaganda eleitoral antecipada, né? O outro acordo do TSE, ele diz que ele trata do discurso realizado enquanto partidário em ambiente fechado, que eu acabei de dizer, a proibição de divulgação na internet, né? Mais um acordo do TSE dizendo que não configura propaganda eleitoral antecipada a veiculação da internet de matéria voltada ao lançamento de candidatura própria ao presidente da República. Essa é a única exceção, né? O outro acordo do TSE diz que a configuração de propaganda eleitoral antecipada não depende exclusivamente da conjugação simultânea do trinômio candidato, pedido de voto e cargo pretendido. Isso é uma coisa que também os colegas vão poder dizer melhor, né? Então, assim, teoricamente, você não pode fazer vídeos dos seus candidatos pedindo voto, nem falando o número do partido, nem fazendo menção ao partido. Mas isso é uma linha muito tênue da interpretação do judiciário para poder caracterizar isso daqui. Eu não vou entrar a fundo sobre isso, porque eu acredito que os meus colegas vão falar com muito mais propriedade do que eu. Só para finalizar aqui, vou só falar algumas outras coisas que eu acho que me chamaram a atenção, que no artigo 43, ele diz que é permitida, até a antevéspera das eleições, a divulgação paga na imprensa escrita e reprodução na internet do jornal impresso. Mas no 57C, ele diz que na internet é vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga, né? Ele resguarda a liberdade de expressão quando o propósito da divulgação do candidato na internet tiver caráter informativo e jornalístico. Eu não entendo por que não se pode veicular nenhum tipo de propaganda eleitoral paga. Se alega muito o princípio da isonomia. Mas no mundo inteiro é feito isso. Quais são os países que proíbem publicidade online na internet? A maioria deles são países totalitários, como a China. É de se esperar que não se possa fazer a propaganda eleitoral paga na internet, né? China, Indonésia, o Japão nem tanto, a Coreia, o Vietnã. E a alegação ao princípio da isonomia, essa é uma pergunta que fica também. O artigo 57D, que fala que a livre manifestação do pensamento vedado ao anonimato durante a campanha eleitoral por meio da rede mundial de computadores. Tá, e como você vai se precaver desse anonimato, de um perfil falso? Isso eu também não sei, porque são coisas que não sei como fazer isso. Se o perfil for falso, a pessoa estiver usando uma VPN ou um proxy que muda o IP e está alocando o site, que está criticando um candidato num servidor estrangeiro, usando um IP randômico na Finlândia, por exemplo, você nunca vai pegar esse cara, né? Então, quer dizer... no outro acordo do TSE, ele diz, né, que há necessidade de extração de elementos que demonstrem a violação das regras eleitorais ou ofendam o direito daqueles que participam do processo eleitoral, não sendo suficiente para a suspensão da propaganda pela Justiça Eleitoral a alegação de ser material anônimo. Todos deverão ser identificados por quem pretenda a exclusão do conteúdo. Então, você imagina que você tem... Imagine isso na prática. Como que vocês vão fazer? Se vocês tiverem, por exemplo, mensagens que estão ofendendo o seu candidato, são 100 mensagens, 200 mensagens, 1000 mensagens. Você vai ter que identificar um por um, vai ter que notificar os servidores, os provedores de acesso, os provedores de conteúdo, para obter o IP, para notificar, para oficiar. É uma loucura. Eu não sei como isso daqui se dá na prática, né? Então, quer dizer, o 57E proíbe a doação, a cessão de lista de e-mails, isso é evidente, né? E a falta de responsabilidade civil dos provedores de conteúdo que hospedam as propagandas. Só será responsabilizado se tiver feito controle editorial prévio, como na súmula 221 da STJ. Né? Então, assim, o controle editorial prévio, geralmente não tem controle editorial prévio. Se não tiver controle editorial prévio, a responsabilidade não é dos provedores de conteúdo. A notificação extrajudicial, que é muito usada, e era muito usada até entrar em vigor agora o Marco Civil da Internet, né, que é o Notice and Take Down, de acordo com o DMC americano, para mim, só serve para colocar os provedores em mora, porque, na verdade, para eles não alegarem depois que eles não tinham conhecimento do fato, porque eles não têm obrigação nenhuma de tirar esse conteúdo do ar se não for por ordem judicial. Né? E é isso que a Lei 12.965, que é o Marco Civil da Internet, diz, que a retirada de conteúdo somente vai ser por ordem judicial. Então, não vai haver mais um Notice and Take Down. Né?
Mais 2 slides, eu estou finalizando. Nas mensagens eletrônicas, ele diz, é importante ressaltar isso, que tem um opt-in e um opt-out, né, para você poder ter a possibilidade de sair, de aceitar receber as mensagens ou recusar o recebimento de mensagens, sob pena de multa, aquelas coisas todas. Sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, será punido quem realizar propaganda eleitoral na internet, atribuindo indevidamente a autoria a terceiro, inclusive a candidato, partido ou coligação. Para vocês verem como a internet funciona bem. A doutora Janice postou a notícia desse seminário no Facebook, teve um colega lá, que eu não me lembro o nome, e ele mencionou esse artigo 57H no parágrafo 1º, falando que é um assunto interessante de ser debatido, e eu trouxe para cá, que é exatamente isso, né, que constitui crime a contratação direta ou indireta de grupo de pessoas com a finalidade específica de emitir mensagens ou comentários na internet para ofender a honra ou denegrir a imagem do candidato, partido ou coligação. Como que você vai identificar essa contratação? E quem fizer essa contratação também não vai deixar isso à vista, né? Se eu estivesse orientando, por exemplo, a fazer uma coisa dessas, com certeza estaria num lugar completamente escondido, num servidor estrangeiro e com uma VPN para não ter o IP identificado, né? Então, igualmente, incorrem um crime as pessoas contratadas para fazer isso. Eu realmente não acho incrível isso, né? Assim como... então, assim, para finalizar, são essas questões que eu gostaria de deixar no ar, né? Como lidar com os posts anônimos, com os perfis falsos, né? A utilização de VPN, proxy. Eu adoro a Finlândia, porque a Finlândia, ela diz que... a Finlândia, ela diz nos termos de uso e termos de privacidade dela o seguinte, que ela não fornecerá nenhum tipo de informação cadastral ou de conteúdo ou de fluxo de informações ou qualquer coisa que seja, contanto que você não infrinja a lei da Finlândia. Então, nenhuma jurisdição chega na Finlândia, né? Então, os servidores estrangeiros. Então, se eu fosse cometer um crime na internet, ou se eu fosse fazer alguma coisa ilícita, eu provavelmente usaria um provedor estrangeiro e com uma VPN, uma proxy finlandesa, que eu nunca vou ser identificado, porque eu vou ter um IP lá de fora, né? Então, assim, são questões da internet, né? Então, eu só tinha isso para falar, gostaria de falar mais, mas tem outros colegas aqui que também têm muito a contribuir. Obrigado. Fantástico, fantástico. Obrigada, Matias. Realmente nós temos grandes, imensos desafios pela frente, né? Com as novas eleições, essa militância virtual, que já é uma coisa bastante visível, já desde a eleição passada, mas neste ano de 2014, ela está realmente muito mais ativa, muito mais atuante. E são desafios, né? Eu só faço uma observação, eu vou abrir se alguém tiver alguma pergunta para fazer para o Matias, né? E eu só faço uma observação, Matias, que, na verdade, eu acho que o marqueteiro do Obama eram 4 M's. Era Money, Message, Mobilization e a Michelle. E a Michelle. Alguém tem alguma pergunta para fazer para o Matias? Não, é que o Matias ele vai ter que se ausentar depois, né? Não, mas eu vou tentar ficar o máximo que eu puder. O doutor André está dizendo para a gente deixar as perguntas para o final, né? Tá. Mas eu abri agora porque você talvez tenha que sair um pouco. E eu também já adianto que em algum momento desse evento eu também vou ter que me ausentar um pouco, porque nós estamos com o Corregedor-Geral do Ministério Público Federal realizando correição nos gabinetes. E chegou a minha vez, né? Então eu vou ter que ser correicionada pelo Corregedor-Geral do MPF em algum momento que eles vão me chamar aqui.